Nosso entrevistado de hoje é o sociólogo Dalmo Viana. O Dalmo, que trabalha na Badra Comunicação, ele que já há um bom tempo vem... a Badra é um instituto de pesquisas que já há algum tempo vem de forma veemente acompanhando os bastidores políticos de todas as 9 cidades da região metropolitana da Baixada Santista e dali tirando estatísticas tanto de eleitores como também dos pré-candidatos a prefeitos das 9 cidades da nossa região. O Dalmo é sociólogo por formação, tem experiência política já de longa data, cobrindo e apurando dados de não só da Baixada Santista, a empresa Badra é da capital de São Paulo e sempre atuando com muita seriedade e profissionalismo os dados de diversos estados da região, e aqui na Baixada Santista realmente não é diferente. O Dalmo, que é sociólogo, muito atuante quando o assunto são dados, é levantamento de dados, é pesquisa informativa. Dalmo Viana, um prazer recebê-lo na live da Folha de Cubatão e no programa Embaixada Brasil. Valentim, o prazer é todo meu, na verdade, né? Para mim é um prazer enorme poder participar, poder levar aí uma visão, né, de quem está de fora, né? Vamos dizer assim, olhando como se organiza e como está se dando o processo aí nas 9 cidades da Baixada, né? Vamos lá. E é sempre um prazer poder contribuir com a Folha de Cubatão e dividir esse espaço contigo também. Boa noite e boa noite a todos que estão acompanhando. Bem, Dalmo, um prazer é todo nosso. Você é sempre solícito em atender às solicitações da Folha quando necessário, esclarecendo para a gente com muita veemência e afinco todas as dúvidas para os nossos leitores. Bem, Dalmo, eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre a sua experiência no que se diz em cobertura e levantamento de dados eleitorais e políticos da região da Baixada Santista. Bom, primeiramente eu sou sociólogo por formação, né? Sou formado pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, né? Também pós-graduando pela mesma instituição, tenho uma experiência política advinda de vários governos, né? Tive a oportunidade, né, de trabalhar tanto aqui na Câmara Municipal de São Paulo, né, e aí também em governos em si, governo do Estado, projetos como Secretaria de Turismo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, posteriormente Secretaria do Planejamento, que lida não só com dados do ponto de vista estatísticos, de investimentos, entre outros, que poderia dizer também, né, convênios com todas as regiões do Estado, né? Então eu sempre tive um acompanhamento, né, com o desenvolvimento da Baixada Santista, muitos amigos aí também, né, sem dúvida, e mais recentemente eu fui convidado a integrar o time da Badra Comunicação para exercer propriamente aquilo que é a formação do ponto de vista do aprofundamento em análise de pesquisas, né, pesquisas eleitorais, né, as quantitativas, ajudar a formular não só questionários, entre outras coisas, e avaliar os cenários, né, também fazer as análises em relação àqueles que acabam acontecendo nos municípios, né? Então a gente como que estava modulando o que era aquele início, né? Porque muita coisa já mudou de lá para cá. Você mesmo é testemunha disso, né? Em relação às composições do quadro eleitoral de cada município da Baixada Santista. Bem, Dalmo, é muito interessante quando a gente pega uma pessoa técnica que é de fora da nossa região para fazer uma avaliação. Eu acredito que a partir daí a paixão não entra e a gente começa a olhar com um parâmetro um pouco mais técnico. E alguém de fora que vive o conceito da Baixada, porque você sempre levanta dados daqui. Na sua opinião, a Baixada Santista, ela tem alguma especificação diferente de outras regiões do estado?
Bom, começa que assim, a relação da Baixada com a região metropolitana, eu sinto que ela é muito mais próxima do que de outras regiões do estado, né? O intercâmbio metropolitano, os moradores e a própria Baixada Santista é muito maior e muito mais frequente. Então, em termos, vamos dizer assim, de troca de experiência, de vivência, em termos do que eu posso dizer, até mesmo de exemplos de políticas públicas e intercâmbio até mesmo de quadros políticos, eu posso dizer que a contribuição entre a Baixada e a região metropolitana está muito mais próximo, né? É só você dar uma olhada ao tanto, né, de gestores políticos, entre outras figuras, que sobem e descem a serra com uma facilidade muito mais intensa do que faz o caminho de São Paulo interior, né? Região metropolitana interior. Só por aí você já consegue ver que tem uma conexão bem próxima. Bem, Dalmo, continuando falando da Baixada, hoje a população estima-se em aproximadamente 1.800.000 pessoas que vivem uma região, como você falou, diferente do restante do estado, até mesmo em termos culturais. Eu gostaria que você falasse para mim um pouquinho qual o perfil do eleitor e o perfil do político aqui da nossa região. Bom, aí você vai ter uma mescla aí, né? Porque, em geral, eu posso pegar algumas cidades, por exemplo, a cidade de Santos, que tem um percentual maior, por exemplo, de eleitores que eu posso classificar que é dos 40 e poucos anos para cima, né, tem um percentual maior do que outros municípios. É uma característica da cidade de Santos, né, que destoa um pouco, né, de alguns municípios, mas não tanto, isso porque eu acredito que muitos que viveram, tanto o interior quanto a região metropolitana, resolvem passar, né, a melhor fase da vida deles num lugar tranquilo, sossegado, ou nem tão sossegado assim, mas que oferece uma qualidade de vida melhor por conta da intensidade sendo menor do que a da região metropolitana aqui, na região da Baixada Santista, né? Mas, em geral, eu vou dizer para você que é aquele eleitorado que é muito crítico, né? Ele viveu experiências em outras regiões também, em certa medida, ele é exigente também, né? Mas ele é fiel em alguns pontos, vamos dizer assim. Você vê que muitos municípios eles têm um índice alto de reeleição do mesmo grupo político, né? Você pode ver, eu posso pegar dois exemplos aí, a Praia Grande e próprio Santos são dois exemplos e com uma ressalva ou outra você tem sempre uma aposta da população naquele grupo político que consegue representar melhor os interesses da população, né? Agora, o contrário também acontece, né? Você vê que tem outros que têm uma troca constante, é o caso de Cubatão mesmo, né? Você vê que você não tem uma continuidade do mesmo grupo político, do mesmo projeto, e não é porque o grupo político em si não conseguiu se estabelecer, é porque ele não conseguiu representar a população na medida daquilo que a população esperava, né? E eu acredito, né, não ter os dados atualizados, isso vai acontecer aí assim no próximo mês e meio, né? Com certeza rodadas e rodadas de pesquisas aí pelas cidades, né, da Baixada, que vai apontar para a gente um pouco melhor essa definição, aonde a gente vai ter ali um quadro de reeleição, onde a gente vai ter quadro de sucessão do mesmo grupo político ou de mudança totalmente do rumo do município. Isso diz muito sobre a população exigente. Salão do Chico Dias, o nosso estilo é a sua beleza. Cortes unissex, manicure e pedicure. Telefone 3372-9839. Salão do Chico Dias. Melolink, a sua internet fibra ótica em Cubatão com até 3 vezes mais velocidade. Melolink, telefone 3372-1548.
Bem, agora quando você falou de permanência, talvez, do mesmo grupo político em algumas cidades, parece que este findar, este caminhar está acontecendo na própria cidade de Santos. Se pararmos para avaliar a desistência do deputado estadual Kenny Mendes, do PP, de concorrer ao pleito, ele que vinha sendo apontado até como favorito, até um dos favoritos, se não o principal favorito, para vencer a eleição santista, ou pelo menos para ir para o segundo turno e consolidar a sua eleição. Você acha que a desistência do candidato Kenny Mendes fortalece o grupo que está na situação com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa e, além disso, abre um parâmetro para o crescimento de algum outro candidato? Bom, primeiro que é o seguinte, quando você tem a desistência até então, né, sondado e apresentado por outros, não exatamente por ele mesmo como pré-candidato Kenny Mendes, você abre completamente o jogo, né? Porque você não tem, num cenário como esse, nenhum favorito. Porém, você tem um cabo eleitoral fantástico, né? Se você for olhar os dados das últimas pesquisas, você vê que a população santista aprova o prefeito Paulo Alexandre. E ao aprovar o prefeito Paulo Alexandre, muito possivelmente, quem o prefeito fizer a indicação, que até o presente momento está colocado dessa forma, né, que é o secretário de governo, né? Então, o ex-secretário de governo, né? Deixa eu me corrigir aqui, né, o Rogério, porque ele tem aí um cabo eleitoral muito forte. Porém, ele não é um quadro que tem uma densidade eleitoral, ou seja, uma capilaridade, um conhecimento amplo dentro da própria população santista. Aí nós temos uma outra situação aí também, né? Pandemia, vários modelos de campanha sendo questionados, uma forma diferente, alternativa se colocando, né? Então, esse quadro está em aberto ainda. E até as convenções ocorrerem, pode ser que entre outros players, digamos assim, outros concorrentes nessa corrida, né? Pelo que eu tenho de conhecimento, né? Não tem confirmação, por exemplo, da atual deputada, né, a Rosana Vale, que vá concorrer, nem nada, não vi nada no sentido, mas eu sei que assim como o Kenny, o nome surge, né, em algumas situações, né, mas atualmente o cenário está todo aberto, não tem nada definido, mas quem tem o apoio da atual gestão tem um peso muito. Bem, Dalmo, eu gostaria de saber de você a seguinte questão. Quando nós acabamos por falar de Santos, nós falamos da cidade que tem a melhor estrutura, o melhor IDH da região. Acabamos de falar em reeleição. É fácil a situação manter o seu candidato, o prefeito fazer o seu sucessor em uma cidade estruturada, uma cidade que tem boa qualidade de vida, como a cidade de Santos, como está se tornando a cidade da Praia Grande, ao invés de outras cidades da região metropolitana que têm os seus problemas, que já convivem com seus históricos problemas, como Cubatão, Guarujá e São Vicente, falando isso das 5 principais cidades da região. Bom, vamos Cubatão eu vou tirar como um caso à parte aí, porque assim, eu não consigo entender se a gente faz uma composição, né? Principalmente de um quesito que é extremamente interessante e importante para os municípios, né? Que é a questão orçamentária. Se um determinado município ele tem uma saúde orçamentária que lhe permite fazer intervenções, né, no município, você já tem realmente uma ferramenta muito importante, que é o seguinte, é o recurso, é a capacidade do município de fazer investimento, né? Cubatão é um dos que tem o maior orçamento da Baixada, né? E é o caso atípico, que tem pouca reeleição de grupos políticos e uma troca muito intensa, né? Santos tem uma capacidade grande e consegue, até mesmo, né, pela sua importância e pelos atrativos que tem, pela infraestrutura que já tem,
né, por ter o porto, entre outras coisas, são atividades que acabam, assim como o Estado de São Paulo para o Brasil, parece que anda quase que independente do grupo político que está presente. Óbvio que eu vou colocar aqui que o grupo político que está presente, se tem uma pessoa habilidosa à frente, ajuda e muito, porque utiliza essas ferramentas de uma maneira muito eficiente e muito interessante em prol da população. Então, se mostra esse trabalho, naturalmente vai fazer com que essa aprovação ela ocorra e da aprovação, a reeleição e também entregue os serviços que a população está esperando. Quando você pensa em orçamento, você vê a Praia Grande, que teve a mérito de criar a receita em serviços que são essenciais para que a população note a presença do governo. Não é? O político do município, né? Ver, por exemplo, o Guarujá, a aprovação do prefeito lá também é alta, ou seja, ele teve o mérito também de, ao aproveitar ali uma arrecadação, uma receita que é interessante, não é tão interessante quanto Cubatão, quanto Santos, mas é interessante, né? Conseguir pacificar os problemas políticos do município, principalmente, né? Que vinha acontecendo nos últimos anos, nas últimas gestões, e conseguir, ao mesmo tempo, entregar um rol de serviços, a exemplo de Santos também, para que a população note a mão do governante, né? Então, quando você olha para cidades que têm uma boa arrecadação, né, e que tem essa capacidade, você tem aí também mais fácil de apresentar essa habilidade do governante. Cidades que, por exemplo, você coloca, já para concluir, São Vicente. São Vicente tem uma das menores arrecadações do Estado, do ponto de vista, quando você faz a per capita, né, que é quanto cada pessoa representa dentro do orçamento do município. Né? Então você depende muito de convênio, depende muito de convênio do governo do Estado, do governo federal, né, de recursos externos. Né? E é uma cidade que sempre precisou e dependeu muito da habilidade do seu governante. Quando você teve um governante que não tinha habilidade de estabelecer essas relações, a cidade quase que virou um cenário de guerra, né? Porque começou a ter seu nome negativado, impedido de fazer convênios de ordens tanto no governo do Estado quanto do governo federal. Isso é trágico para um município que depende de receita externa, né? Então, quando você tem esse agravante do orçamento ser baixo, né? Arrecadação baixa, você precisa realmente de um governante criativo e que consiga ter uma articulação política nos outros poderes com mais efetividade. Isso é fato. Alfa Segurança e Monitoramento, Avenida 9 de Abril, 3552, na Vila Nova, em Cubatão. Telefone 33240353, Alfa Segurança. Restaurante Maneiro, a sua melhor opção no centro de Cubatão. Avenida Joaquim Miguel Couto, 736, Restaurante Maneiro. Empório Lisboa Moda Masculina, sua opção de estilo e elegância. Empório Lisboa, Avenida 9 de Abril 2026, Loja 9, no centro de Cubatão. Bem, quando você falou, né, você acabou de fazer um comentário sobre a cidade de São Vicente. Você acabou de falar de famílias, grupos políticos que ficam à frente de cidades de governo e tentam a reeleição. O caso de São Vicente, ela se torna um pouco diferente, porque eu acredito que seja a campanha eleitoral mais acirrada de todas as 9 cidades da região metropolitana da Baixada Santista. Temos o prefeito Pedro Gouveia, temos a jornalista Rosana Vale, do grupo Tribuna, e temos também o Caio Amado, que surge como uma jovem liderança vicentina. A que equivale essa disputa ser tão acirrada no município de São Vicente,
nesse momento? A gente sabe que o ex-governador é Márcio França, esteve à frente do Estado por um período curto, mas esteve, e tem as suas influências, tem seu filho, que é deputado estadual, que aparentemente não participará do pleito. Como você vê, abre-se um novo leque para que essas novas lideranças, até o prefeito mesmo, Pedro Gouveia, que está em seu primeiro mandato, se solidifiquem à frente da cidade vicentina? Bom, na verdade ali você tem, no caso específico de São Vicente, né, o que aconteceu ali, você teve a presença de um grupo político, né, à frente da prefeitura por 16 anos, né, e aí se conseguiu construir uma narrativa de que o que se existia era um domínio total sobre o município, né, e se impôs uma derrota, né, se impôs uma derrota a esse grupo político, de uma forma bem contundente, diga-se de passagem, quando o ex-aliado, inclusive, né, desse grupo foi candidato a prefeito, que foi o prefeito Billy. E aí, eu vou fazer até um paralelo, né, em alguns momentos, quando você faz esse tipo de troca abrupta, né, muito mais centrada, vamos dizer assim, na criação de uma narrativa do que realmente em fatos, né, e que apresentam aí que a gestão era uma gestão extremamente ruim e que prejudicava o município, você traz consequências. Foi nesse momento em que a gestão ela começou a encarar problemas pesados, né, que teve a negativação das certidões que a prefeitura precisava para poder fazer convênios com os governos estaduais e com o governo estadual e federal. A partir daí você tem mais problemas se aprofundando. Neste momento, quando o prefeito, né, que se elege também numa campanha acirrada, né, que era o Pedro contra o Caio Amado, né, naquela situação você tem um retorno de um grupo político, né, como você mesmo colocou, para voltar a reconstruir um processo de gestão e de trajetória política, vamos dizer assim, para o município. Na cabeça, imagino eu, né, uma avaliação de quem está de fora, do Vicentino, por exemplo, ele quer um retorno àquilo que foi o governo do Márcio França, aquilo que foi o governo que sucedeu o Márcio França, do Tércio. Ele gostaria de voltar a uma situação mais tranquila, né? Só que o que antecedeu a atual gestão deixou a cidade numa situação um pouquinho delicada. Aí vai da habilidade do governante, como foi colocado, né? Para que crie-se situações em que possa, lógico, melhorar a situação do município. Não é segredo para ninguém que o tempo que o governador, né, o ex-governador Márcio França esteve à frente do governo do estado, ele se esforçou para ajudar na situação que o município se encontrava, né? Inclusive para ajudar nesse sentido de renegociar os débitos do município, né? Para que você pudesse firmar convênios novamente com o município, lógico, porque você não pode penalizar a população por erros, né, de uma gestão ou outra. A população merece o serviço prestado, é isso que precisa acontecer. E aí você tem um processo de reconstrução desse momento. Só que, com certeza, o outro campo político, né, não ficou parado, está construindo durante todo esse tempo da gestão, toda a gestão, uma alternativa e uma narrativa. Tanto é que Pois não. Apenas para a gente não ter espaço para monopolizar. Monopolizar. Isso que você falou de São Vicente parece que está acontecendo a mesma coisa na Praia Grande, já que o prefeito Mourão está tentando fazer um sucessor. Parece que esse tipo de continuidade do governo parece tomar os mesmos trilhos de São Vicente. E, por outro lado, o caminho parece ser contrário no Guarujá. O prefeito Estima parece ter solidificado o início de uma era, de uma geração Walter Suman, realmente. Você avalia esse ponto também? Bom, o Walter está numa situação confortável nesse momento, você identificou muito bem.
quando você, né, consegue pacificar politicamente o município, consegue implementar uma agenda de obras, né, e consegue atender minimamente o anseio da população. Então você vai construindo aquilo, um momento, né, uma lua de mel, vamos dizer assim, que foi construída na Praia Grande, né? O Mourão Nascentivo é extremamente efetivo, né? Ele só teve esse né, momento ameaçado uma vez, né? E por conjunturas. Depois disso, teve vitórias largas, né? Não acredito que, assim, como estava falando em São Vicente, isso esteja colocado dessa forma, né? Com essa tranquilidade toda. Lá eu acho que a briga vai ser mais acirrada. Agora, em Guarujá e na Praia Grande, eu gostaria até que você me posicionasse em relação à Praia Grande, se já teve uma definição, né, de quem é o nome da gestão. Porque quando a gente fez o primeiro levantamento, né, o ano passado, existia uma briga, né, entre os possíveis candidatos, os pré-candidatos, quem é que receberia a bênção do prefeito Mourão, né? Porque Fala-se muito do presidente da Câmara, do Reco, vereador Reco. Então, aquilo. Quem receber essa bênção, parece que já cruzou mais de 50% da ponte, né? Dalmo, agora, apenas para finalizar, temos 3 minutos aí para encerrar. Dessas 5 cidades, a única que não tem segundo turno é a cidade de Cubatão, né? Onde a eleição Cubatão tem essa tendência da eleição ser voraz desde o início do pleito. O nome do doutor Paiva Magalhães surgiu muito forte nos últimos tempos. Pode ter uma sensibilidade pelo fato de ele ser médico. O combate ao Covid-19 aqui em Cubatão tem sido uma luta bastante difícil contra a doença. Você acha que isso pode alavancar de uma forma? Como você avalia todo o quadro político de Cubatão? Bom, Cubatão, né, como disse anteriormente, ele não tem tido aí uma vida fácil para os seus governantes, né? Então, apesar do orçamento ser bem expressivo e alto, não tem tido essa vida fácil. E a saída, assim, a não confirmação do Dinho Eliodoro concorrendo, que era o principal nome para você fazer frente ao Ademário, né? Deixou a coisinha aberta. A oposição parece que não conseguiu se articular de maneira efetiva para ter um nome expressivo. Agora, fato é, como você colocou, a pandemia veio e o Covid veio tanto para criar oportunidades em algumas situações, como para, dentro dessa criação dessa oportunidade, derrubar projetos também, né? Eu vejo que muitos prefeitos estão tendo uma gestão temerária na pandemia, né? E eu acredito que isso realmente, quando você tem uma candidatura ligada, né, a esse cuidado médico, apelo à vida, e se a gestão não conseguiu dar uma resposta efetiva nesse sentido, realmente você não conseguiu passar firmeza, né? Você tem a possibilidade da construção de uma alternativa e um quadro aí que pode gerar problemas, ainda mais se conseguir ganhar esse apelo popular, né? Que, diga-se de passagem, se você ganhar o coração das pessoas, dá certo. Bem, falta 1 minuto para o final da entrevista. Eu gostaria que você fizesse as suas colocações finais. Eu só gostaria de agradecer muito essa oportunidade, né, que a Folha de Cubatão, você tem nos dado para poder falar à população, né, da Baixada. Tenho analisado e aprendido muito, né, com cada um dos cenários que se apresentam aí. E para mim é um prazer enorme, né, poder contribuir e dizer que eu estou à disposição, né? Quem quiser seguir as minhas redes também, Dalmo40, né? E também estou à disposição, meu Facebook, Instagram também, e o canal Penso Logo Insisto no YouTube também. E estou aí, sempre que precisar, eu estou à disposição. Bem, Dalmo, eu que agradeço a sua participação. A gente se conhece há pouco tempo, mas acredito muito no seu trabalho e sempre que eu precisei você esteve solícito aqui à Folha de Cubatão e ao programa de entrevistas Embaixada Brasil. Desejo sucesso na sua jornada e para você que acompanhou a live da Folha de Cubatão, até a próxima. Próximo.